Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Poporto e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 21 de fevereiro. Estamos com Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, muito mais. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 18. Servir como sacerdote, o Evangelho de Deus, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, de abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante, que você ore ao Senhor, você busque o Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender aquilo que Ele quer transmitir através dessa palavra. E também buscar o Senhor para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Marcos, capítulo 13, do versículo 34 ao 37. Senhor Jesus, é como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Senhor Jesus. Para Romanos, capítulo 1, versículo 9. Senhor Jesus. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Senhor Jesus. Agora capítulo 15, versículo 15 e 16. Senhor Jesus. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Senhor Jesus. Agora, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Senhor Jesus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, a parte B e o versículo 6. Senhor Jesus. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém! Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: o Espírito nos capacita a servir. Senhor Jesus. O testemunho do apóstolo Paulo, logo no início do livro de Romanos, indica-nos que o serviço a Deus está relacionado ao Evangelho. Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho. Significa que é um serviço que salvará e mudará a vida das pessoas. Esse serviço transformará a face da terra por trazer à realidade o plano eterno de Deus. Vale lembrar que esse é o sentido da expressão sagrado encargo, registrado no versículo 16 do capítulo 15, que pode ser traduzido para servindo como sacerdote o Evangelho de Deus. Nosso serviço não é de uma maneira qualquer. É como de um sacerdote que leva o Evangelho de Deus às pessoas. Ó Senhor Jesus, ao nos chamar para servir nesse nobre encargo,
Deus cuidou de capacitar-nos a cumprir aquilo que nos comissionou. No capítulo 13 de Marcos, podemos perceber seu modo de agir. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Ó Senhor Jesus, após sua morte, o Senhor Jesus deixou sua casa, a igreja, aos nossos cuidados, e por causa disso, deu-nos autoridade como seus servos. Esse é o modo de Deus agir. Devemos lembrar-nos que Ele jamais exigirá de nós algo que não nos tenha dado condições de cumprir. Ó Senhor Jesus, o ministério da antiga aliança, baseado na lei, apenas exigia do ser humano, que era incapaz de cumpri-la. Louvamos ao Senhor, pois estamos no ministério da nova aliança, que é o ministério do Espírito, Senhor Jesus. Nele, o próprio Espírito nos capacita para a comissão que nos encarregou. E isso faz toda a diferença em nosso serviço a Deus. Assim, podemos compreender como Paulo podia cumprir seu comissionamento e de onde vinha o suprimento para isso. Podemos cumprir nosso serviço sacerdotal, ministrando com força o Evangelho de Deus. Ó Senhor Jesus, entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Paulo tornou-se um ministro de Cristo Jesus, e por causa da graça que lhe foi concedida, pôde servir como um sacerdote o Evangelho de Deus aos gentios. Em suas epístolas, esse testemunho é reiterado por ele muitas vezes. Ó Senhor Jesus, todos podemos testificar que, assim como Paulo, também temos recebido a graça da parte de Deus. Uma vez que a recebemos, devemos considerar qual resultado ela tem produzido. No primeiro versículo do 6º capítulo da 2ª Epístola aos Coríntios, lemos: nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Esse versículo nos adverte de que é possível receber em vão a graça de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, o Senhor, Ele nos chamou para servir, mas Ele também deixou para nós um caminho, Senhor Jesus, deixou para nós o Espírito. No Velho Testamento, o homem não tinha como, não tinha como fazer a vontade de Deus, estava ali totalmente entregue ao pecado, tinha a lei ali que deu mais força ainda ao pecado, Senhor Jesus, mas era para o homem reconhecer que precisava de Deus, ele precisava do padrão de Deus. Homens na Bíblia que conseguiram ver isso, que precisavam de comunhão constante com o Senhor, de fazer tudo baseado na palavra do Senhor, foram homens vitoriosos. Se nós olharmos no Antigo Testamento, sempre Deus aparecia para esses homens e falava: vai em tal lugar e fala tal coisa, Senhor Jesus. Eles não iam de qualquer jeito, não era para chegar lá cheio de orgulho e sou o profeta de Deus, sou o enviado de Deus. Não, mas era com muito temor e tremor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Os próprios religiosos ali, diante de Jesus ali, cheio de coisa ali, cheio de religião, querendo desqualificar aquilo que o Senhor estava fazendo, ao invés de perceber, os sinais e maravilhas que o Senhor estava fazendo, eles queriam desqualificar o Senhor. Então, aí chegaram ali durante um momento e falaram para o Senhor, com que autoridade faz essas coisas? Tipo assim, peraí, você não pediu permissão aqui da mais alta cúpula para você fazer isso, que negócio é esse? Você não sabe, para você servir a Deus você tem que passar por a gente primeiro? Ó Senhor Jesus, então eles queriam saber, como que você faz isso? Com que autoridade? Aí o Senhor, percebendo que era uma armadilha, falou, tá bom, vou responder, mas se vocês primeiro respondem uma pergunta, Senhor Jesus, o batismo de João é dos homens ou é de Deus? Ó Senhor Jesus, aí eles tremeram,
Bom, se falar que é dos homens, então a gente tem que temer o povo, né? Porque, né, o povo, né, aí tá todo aí, né, aceitando aí esse batismo de João aí, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né, Senhor Jesus? Da mesma forma, né, os profetas quando vinham falar, poxa, eles vinham falar não era para uma ou duas pessoas, era para uma multidão. Se ele não tivesse com a autoridade de Deus, né, aí como esses religiosos falaram, né, peraí, se falar que vão ter que temer, né, tem que temer o povo, porque o povo está seguindo esse homem aí, né, Senhor Jesus? Mas aí depois pensaram, bom, mas se a gente falar que é de Deus, né, então a gente vai ter que prestar contas ao Senhor, vão ter que reconhecer, né, que é o Senhor que está movendo ali toda a situação, né? E aí chegaram para o Senhor e mentiram, falaram, não, nós não sabemos, né? Então aí o Senhor foi e falou para eles, tudo bem, já que vocês me responderam, então eu também não vou responder para vocês com que autoridade faça essas coisas, né? Ó Senhor Jesus, então tudo ali era um motivo, né, para poder tentar desqualificar o Senhor, tentar envergonhar o Senhor, mas o Senhor, graças a Deus, né, ali estava ali sempre orientado pelo Espírito, né, sempre ali, né, cheio de sabedoria, né, ó Senhor Jesus. Por isso que a palavra fala que hoje o Senhor é a nossa sabedoria, porque hoje também por meio do Espírito está nos dando esse caminho, né, de como responder a cada um, né, de como a gente servir o Senhor, né, como já falei, né, e a gente precisa, principalmente essa semana, estou falando muito a questão do serviço, nós vamos atentar para isso, né, é o Senhor que nós estamos servindo. Né? Então não dá para a gente fazer de qualquer jeito, né? Não dá para a gente fazer as coisas de um jeito com a cabeça em outro lugar ou com uma insatisfação interior, porque é o Senhor que está vendo. Ele não vai ficar ali, né, olhando ali, não, você está fazendo isso para fulano, beltrano, ciclano, não é isso. Né? O Senhor, ele olha e vê, poxa, essa pessoa está fazendo serviço para mim assim, desse jeito. Aí a gente pode ser reprovado pelo Senhor, isso que é o principal. Né? E eu vejo hoje, né, tanta situação acontecendo no meio cristão, né, e muitos já perderam, né, esse temor do Senhor, né, ó Senhor Jesus, né, não tem mais temor do Senhor, e aí vão fazendo coisas e coisas e coisas, e esquece que vão prestar contas ao Senhor, né, e aqui ele, né, Senhor Jesus, ele deixa esse exemplo aqui, né, de Marcos, né, Senhor Jesus, né, que fala um homem ausentando-se do país, deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos, cada um com a sua obrigação. Né, e o porteiro ordena que vigie, né, e depois ele fala no final, isso eu digo para todos, né, vigiar, era para todos vigiarem. Né, podia eles pensarem, né, o Senhor vai viajar por um mês, né, e tal, e aí, né, demora mais de um mês, né, depois demora 6 meses, 1 ano, 2, 3. No início, né, podem até, né, ir fazendo ali o trabalho, ali, tudo direitinho e tal, depois já vai empurrando com a barriga, né, porque o Senhor não voltou até agora e tal, mas ele falou, olha, você não sabe a hora que vai vir. Né? E hoje é da mesma forma, a gente precisa perceber isso, né? Nós não sabemos, né, a hora que o Senhor vai voltar. Né? Por isso que a própria Bíblia fala, né, que, né, nem o Espírito, nem o Filho sabe a não ser o Pai. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Então, hoje, né, o que transmite para nós hoje, né, a palavra de Deus, as verdades, a vontade de Deus, né, é o Espírito, né? Senhor Jesus. Né? Então, o Espírito ele não sabe, né? E o que nos ajuda, né, no nosso dia a dia, né, Senhor Jesus, é toda a humanidade do Filho. Né? Então, o Filho também não sabe. Então, por mais que você exercite seu Espírito, por mais que você contate o Senhor, tenha comunhão com Ele, né, o Senhor não vai revelar isso. Né? Isso está no mais íntimo de Deus. Né? Deus ele deixou isso guardado. Né? Então, nenhum de nós sabe a hora. Né? Como ele falou aqui, né? Não sabe se é à tarde, à meia-noite, o cantar do galo, se é pela manhã. Né, Senhor Jesus? Mas nós vamos estar servindo o Senhor, né, porque Ele pode chegar, né, inesperadamente, né, e pode nos achar dormindo. Né, como eu falei, né, no início ali, né, todo mundo ali fazendo tudo direitinho, mas depois que passa um tempo, né, o Senhor acho que não vai voltar mais não. Né, ó Senhor Jesus. Né, então a gente precisa estar bem atento a isso. Né, os anos vão passando, né, as coisas vão acontecendo. Igual hoje, às vezes você vai comentar, né, com alguns irmãos questão dos sinais, a volta do Senhor. Alguns falam assim, irmão, não esquenta a cabeça isso não. Há 20 anos atrás foi a mesma coisa. Falaram de sinal, disso, daquilo. Todo mundo ficou apavorado e não aconteceu nada. Há 10 anos foi a mesma coisa. Há 30, 40, 50 anos. Todo mundo falou a mesma coisa. Então, tudo que acontece, o pessoal acha que Jesus já está voltando, mas não é por aí não. Nossa, Senhor Jesus. Mas nós precisamos estar atentos sim. E como eu já compartilhei, nem vale a pena repetir, talvez o Senhor não volte para todos, mas talvez Ele volte para você. Você pode atravessar a rua
né, e aconteceu alguma coisa e você não chegar do outro lado da rua, né, e aí o Senhor voltou para você, e aí? Estava tudo certinho, tudo, né, tudo que você tem que prestar conta, está tudo certo, né, não ficou devendo nada, né, Senhor Jesus. Então nós precisamos perceber isso, né, nós vamos prestar contas ao Senhor, né, como já falei aqui várias vezes, né, por isso que a gente não deve ficar censurando, né, o ministério de outras pessoas, né, o ministério de outras igrejas, de outra coisa. Cada um, né, tem a sua função diante de Deus. Nós precisamos ir diante do Senhor e cada um de nós fazer a nossa parte, exercitando o Espírito, né, Senhor Jesus, né, como a gente já viu umas semanas atrás, né, se a pessoa não está falando uma heresia, não está falando nada que vá contra, né, o Senhor, deixe cada um, né, fala aquilo que quer, né, viva aquilo que quer. Mas cada um de nós precisa ir diante do Senhor com seriedade, né, para que o Senhor mostre, como ele falou aqui, né, ele chamou os servos e deu a cada um a sua obrigação, né, Senhor Jesus. Então, obviamente, né, existe um padrão, né, existe ali questões, né, a serem observadas, mas né, coletivamente, né, nós precisamos seguir, né, a ordem do Senhor, né, a ordem que o Senhor estabeleceu na igreja, né, colocou alguns, né, ali na frente, né, que tem mais visão, mais percepção das coisas, mais realidade das coisas, né, Senhor Jesus. Né, a gente precisa respeitar, né, honrar esses, né, como a palavra fala, né, que toda a autoridade é instituída por Deus, né, a gente tem que, né, dar honra a quem requer honra, né, imposto a quem requer imposto, tributo a quem requer tributo, ó Senhor Jesus. Mas é o que ele está tocando aqui, né, o Senhor, ele morreu, né, e ressuscitou, né, Senhor Jesus, né, e quando ele estava andando na terra, ele mesmo estava fazendo as coisas ali, as pessoas iam andando atrás dele, mas agora o que ele fez? Ele se tornou, né, um corpo espiritual, que é a igreja, né, Senhor Jesus. Então hoje ele entregou isso para nós, e hoje ele quer fazer isso através de nós, mas ele vai falar hoje conosco no nosso interior, né, Senhor Jesus. Por isso que hoje é importante a gente estar no Espírito, né, para a gente obedecer o Senhor, né, e para a gente andar junto com aqueles que também estão obedecendo, né, e caso não haja essa obediência, para você também poder detectar, né, e ajudar, né, ó Senhor Jesus. Né, como a palavra fala, né, o joio e o trigo estão crescendo juntos, né, Senhor Jesus. Não tem como detectar, só quando dá fruto. Por isso que a Bíblia fala que você conhece a árvore pelo fruto. Quando ela dá fruto, você sabe, opa, essa árvore aí, agora eu já sei o que é, né, Senhor Jesus. Então o Senhor ele deixou de tudo aos nossos cuidados, mas como que a gente vai fazer isso? Né, a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Então a gente sempre pega esse versículo para falar do outro, né? Não devo confiar no outro. Não, você não deve confiar em você mesmo. Não confie na sua carne, né? Exercite o seu espírito, se volte ao Senhor, porque o Espírito vai te capacitar. Né? O Senhor ele, deixou o Espírito com esse propósito, né? De nos capacitar, nos orientar, nos direcionar, né? Porque Ele sabe, né, que as coisas estão se intensificando, né, na nossa era. Ó Senhor Jesus. E Ele encoraja aqui, né, que o Senhor ele jamais vai exigir de nós algo que Ele não tem nos dado condição de cumprir. Né? Então Ele mesmo está nos dando condição, né? E aí sim, né? Aí Ele vai cobrar, porque Ele deu, né? Ó Senhor Jesus, Ele deu algo para a gente, Ele nos capacitou a fazer algo, né, Senhor Jesus. Né? Então Ele já tem concedido para nós a sua graça, né? O seu Espírito, né? Nos concedendo sabedoria, revelação das coisas, né? Mas cabe a nós, né, exercitar o Espírito. Não adianta você chegar e falar, Senhor, vou ficar aqui quietinho na minha, aqui não vou exercitar meu Espírito, para não ouvir de Deus, para depois não ser cobrado, né, Senhor Jesus. Né, mas a Bíblia fala, né, que não é por aí, né, não é você que escolhe, né, é o Senhor que escolheu, e agora a gente precisa prestar conta. Né, é Ele que escolheu cada servo, é Ele que encarregou, né, Senhor Jesus. Como a gente já viu essa semana, não é uma questão de ser voluntário, mas é uma questão de atender o chamamento de Deus. Nós precisamos ser sábios, precisamos ser prudentes, né, e ouvir aquilo que o Senhor quer. Né, e não cair na mentira do inimigo, né, achando que isso é para o nosso prejuízo, muito pelo contrário. Né, ó Senhor Jesus, é como no começo, quando você começa a praticar exercícios físicos. Né, no começo é chato, você levanta, não tem disposição, fica todo dolorido, não quer fazer. Mas se você persistir, depois de alguns meses, né, depois de algumas repetições, seu corpo se acostuma. Né, Senhor Jesus, depois até mesmo sente falta, vai deixar de ser, né, algo penoso, né, mas vai ser algo prazeroso, né, mas é uma questão de exercitar. E hoje, né, espiritualmente é a mesma coisa, né, nós precisamos exercitar o nosso espírito, né, Senhor Jesus. Né, o Senhor ele já nos capacitou, né, como colocou aqui, né, ele
Se hoje Ele está falando algo conosco, está nos cobrando algo, mas é porque Ele já nos deu essa condição, Ele já nos entregou isso. E hoje o próprio Espírito está nos capacitando, Senhor Jesus, e fazer as coisas por meio do Espírito faz toda a diferença. Ó Senhor Jesus, como eu já falei várias vezes, não é onde você faz, não é quando você faz, não é quem faz, mas é como você faz, é se você faz no Espírito, na dependência do Senhor, sob a orientação do Senhor, Senhor Jesus. Então, como ele fala aqui, a gente precisa considerar, Senhor Jesus, diante de Deus, o que nós temos feito com aquilo que Ele tem nos entregado. O Senhor tem nos entregado a palavra, tem nos entregado a sua graça, o seu Espírito, Senhor Jesus, tem nos entregado coisas diariamente, falado conosco, seja em sonhos, seja em outras situações, Senhor Jesus. Mas a gente tem que perceber, o Senhor nos deu graça, como eu já falei, vale a pena repetir, Paulo, ele não fez tudo isso que ele fez porque ele era um grande homem, muito inteligente, não, mas é porque ele dependia da graça de Deus. Ele já tinha experimentado o que era tentar fazer a vontade de Deus sem Deus, Senhor Jesus. Aí ele viu, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele fala, graças a Deus por Cristo Jesus. Então ele experimentou, o que é viver pelo Espírito. Errou, teve várias situações, Senhor Jesus. Mas ele experimentou e pôde dar esse testemunho. Hoje nós precisamos cooperar com o Senhor, Não é a gente fazer as coisas nem depois querer que o Senhor aprove, mas cooperar com Ele. O Senhor está fazendo, mas Ele precisa de nós, Ele precisa da nossa cooperação. Ele precisa que a gente se apresente, que a gente busque, que a gente queira cumprir a sua vontade. Ó Senhor Jesus. E como Ele tocou, a gente precisa, como Ele tocou aqui, nós na qualidade de cooperadores com Ele. Também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Mostrando que a gente pode receber a graça de Deus em vão. Ou seja, à toa, você recebe, mas você não quer usar. O Senhor está te dando, está te abençoando, mas você não quer avançar nisso, você não está disposto. Então você está recebendo a graça de Deus em vão. A graça está ali vazia, sem propósito. E aí o que acontece? Desânimo, várias outras situações. O inimigo vem, coloca dúvida, semeia outras coisas, semeia contenda, semeia um monte de coisas no meio. Ó Senhor Jesus. Mas que cada um de nós seja encorajado por essa palavra a se voltar ao Senhor. Senhor, eu quero ser cooperador do Senhor. E o que está dentro de mim, eu não quero que seja vão. Mas eu quero aplicar, eu quero praticar segundo a Tua vontade. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria, me dê revelação como praticar isso no meu dia a dia. Senhor Jesus, quer em tempo, quer fora de tempo. Senhor Jesus, o Senhor está nos dando tempo da gente se arrepender, da gente se voltar a Ele. Cabe a nós, Senhor Jesus, agora tomar uma atitude. Por isso que o Espírito está nos despertando para isso. Para que a gente tome uma atitude, a gente precisa ouvir o que o Espírito está falando. Não ficar olhando para o outro, não achar que isso aqui é um recado para mim, porque fulano conhece a minha vida, isso, aquilo, não. Mas a gente tomar isso aqui e falar, poxa, o Senhor está nos alertando porque ainda dá tempo. Dá tempo ainda da gente se arrepender, ainda dá tempo da gente se voltar a Ele, da gente ser constituído por Ele, e ser achado acordado na vinda dEle, ser achado desperto, praticando a palavra dEle, Senhor Jesus. O Senhor fala, bem-aventurado aquele em que eu achar fazendo assim. Então o Senhor Ele quer nos achar não à toa, não dormindo, mas fazendo a vontade dEle. Senhor Jesus, por isso que Ele fala, dois estavam no campo, dois estavam no moinho, Senhor Jesus, um vai ser tomado e o outro vai ser deixado, os dois estão fazendo a mesma coisa, dois no campo que estão fazendo a mesma coisa, mas um estava fazendo no espírito e outro não, dois ali no moinho, uma no espírito e outra não, uma obedecendo o Senhor, outra não, Senhor Jesus. Então nós precisamos ser esse, vamos despertar, não vamos fazer as coisas dormindo, não vamos fazer as coisas em nós mesmos, mas vamos depender do Senhor, como ele falou, na qualidade de cooperadores com Ele. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.